tirania de aço. Capítulo 748. Bicicletas, motores diesel e caminhões. Berengário voltou de sua viagem à África do Sul com um novo animal de estimação e um bronzeado. Como de costume, ele foi recebido por sua família no momento em que pisou dentro dos portões de seu palácio. Depois de passar um tempo considerável se reunindo com seus entes queridos e apresentando o filhote de leopardo Genseric à família, Berengar se prendeu em seu escritório. Embora Linde parecesse ter algo sobre o que queria falar, Berengar desejara tirar algum trabalho muito necessário do caminho antes de falar com ela. Assim, ele estava trabalhando duro para projetar 3 peças críticas de tecnologia para os próximos anos. O primeiro entre esses projetos foi uma bicicleta simples. Com a introdução da borracha e dos materiais sintéticos, passou a ter meios para produzir pneus de borracha e câmaras de ar infláveis. A bicicleta foi uma invenção simples, onde se usava a barra de direção para mudar de direção e a força de seus pés para pedalar o dispositivo em movimento. Anexado a esses pedais havia uma corrente de laço, que conectava a roda dentada a uma roda dentada na roda traseira. As bicicletas não eram apenas um dispositivo usado para fitness ou trânsito. Elas também podiam ser usadas em uma capacidade limitada de reboque por causa da carga. A introdução de bicicletas, e as ciclovias que as acompanham, permitiriam que as pessoas nas cidades chegassem a seus destinos sem uma longa caminhada, e poderia até permitir que agricultores fora das principais cidades transportassem seus produtos para o mercado. Enquanto as bicicletas se destinavam a se tornar o principal meio de transporte para as pessoas usarem como bem entendessem, Berengar tinha outro dispositivo em mente para uso pelo governo. Assim, depois de concluir um projeto básico de bicicleta, ele foi rápido em projetar algo que revolucionaria a sua sociedade como um todo. Berengar rapidamente começou a trabalhar projetando um motor diesel funcional. Um motor a diesel era um motor de combustão interna que usava diesel como meio de ativação em vez de combustível padrão. Por que diesel em vez de um motor a gasolina padrão? Porque Berengário tinha uma quantidade ímpar de cânhamo crescendo em seu império, e ele já tinha os meios para processar o óleo de cânhamo que sua indústria produzia em biodiesel. Ao passo que ele pode ter terras que tenham acesso ao petróleo bruto, mas precisaria conceber os meios para extraí-lo e processá-lo do zero. Algo que levaria anos para ser totalmente adotado em todo o seu império. Com um motor movido a diesel, ele poderia começar a fabricar caminhões para uso nos setores militar e comercial mais cedo ou mais tarde. Na vida passada de Berengário, um homem conhecido como Rodolphe Diesel inventou o motor que substituiu inicialmente a energia a vapor. Ele também experimentou muito com o melhor combustível para ser usado com o motor, portanto, ambos receberam o nome dele. Na época, Rodolphe Diesel e vários outros inventores estavam focados em substituir o motor a vapor por um motor térmico mais eficiente. A falta de eficiência da máquina a vapor vinha da constante diferença de temperatura entre a caldeira e os pistões. Em contraste com isso, os motores de combustão criam uma grande diferença de temperatura em rajadas concentradas, permitindo que os pistões do motor criem mais potência com menos energia. Como engenheiro civil e mecânico em sua vida passada, Berengar sabia como projetar um motor a diesel funcional a partir do zero. No entanto, ele já tinha um projeto específico em mente. Os motores a diesel não só podiam ser usados em caminhões, eles podiam ser usados em aeronaves, submarinos, embarcações navais, usinas de energia, etc. Não apenas um meio de logística, mas também de transporte de tropas. Afinal, ele não podia confiar inteiramente nos trens para tal tarefa. Um caminhão movido a diesel também seria útil no reboque de artilharia. Atualmente, seu exército dependia de cavalos para o trabalho, mas os cavalos eram vulneráveis, muito mais do que um caminhão, e ele não gostava de ver os poderosos animais perderem a vida em combate. Assim, o primeiro objetivo de Berengário com a invenção do motor diesel seria projetar um caminhão capaz de suportar tais necessidades de suas forças armadas. Durante uma de suas missões anteriores em sua vida anterior, Julien, apesar de ser um oficial de engenharia, tornou-se bastante íntimo do motor diesel usado pelo Bradley Fighting Vehicle. Este gigante de motor também foi implantado em diferentes variações em outros veículos militares, como caminhões de carga. Por que sua unidade deixou a tarefa de consertar tal coisa para ele? Porque o mecânico que deveria trabalhar no dispositivo foi quebrado em seu banheiro.
E a única pessoa que restou no FUB naquela semana que tinha um conhecimento íntimo de engenharia mecânica era Julian. Então, depois que um IFV sofreu vários ataques de ED e foi arrastado de volta à base, Julian foi o homem da sorte que teve que gastar seu tempo consertando o motor. Porque ele estava tão acostumado a este cavalo de batalha de um motor, Berengar projetou seu novo motor para se tornar seu principal cavalo de batalha nas Forças Armadas. O motor em questão era conhecido como V903 em sua vida passada. O V903 era uma configuração V de 8 cilindros com um deslocamento de 903 polegadas cúbicas, 14,8 litros. Ele tinha 4 válvulas por cilindro, que era turboalimentado e era água pós-resfriado, e tinha um sistema de combustível de trilho comum de baixa pressão. Poderia produzir 660 cavalos de potência e um torque máximo de 1930 Nm. Para Berengar, este motor movido a diesel não era apenas a resposta para as necessidades de transporte de sua nação, era a resposta para seus futuros veículos blindados. Embora a probabilidade de ele precisar de tais coisas nas próximas décadas fosse pequena. Assim, por enquanto, ele estaria focado em adicionar peças críticas de tecnologia, como veículos mecanizados ao seu exército para fins de logística, não de combate. Depois de projetar o motor a diesel, Berengar passou para a próxima invenção mais importante que ele precisava criar, que era o caminhão. Com seu novo motor diesel desenvolvido, ele agora se concentraria em um veículo de transporte antes de qualquer outra coisa. Ele decidiu fazer o padrão para seus militares para ser um caminhão 6x6 de 5 toneladas. Embora fosse do tamanho de um caminhão militar moderno, foi criado com uma aparência que imitava o estilo de design dos caminhões alemães da Segunda Guerra Mundial. Ele gastou uma quantidade considerável de tempo e esforço projetando este caminhão antes de largar sua caneta e papel. Com essas 3 invenções, a Alemanha entraria em uma nova era, que ele esperava ver com seus próprios olhos. Tendo terminado esses projetos, ele os carimbou com seu selo de aprovação e os enviou aos departamentos de P&D apropriados para ver seu refinamento e produção. Justo quando ele abriu o licor forte que havia guardado em sua mesa, uma batida apareceu em sua porta. Ele não sabia quem estava incomodando seu momento de relaxamento, mas suspirou antes de responder ao misterioso intruso. Está aberto. Ao ouvir isso, a porta se abriu para revelar Yasmin, com seu filho Gazi, em suas mãos. O menino estava vestido com seu costumeiro traje de sultão e tinha uma expressão excitada no rosto quando viu seu pai e o leopardo de estimação que estava ao seu lado. Berengar continuou a sorver sua bebida enquanto questionava os motivos da mulher para interrompê-lo. Há alguma coisa que você precisa, Yas? A mulher olhou para ele com uma pitada de preocupação nos olhos enquanto questionava se ele já estava informado sobre o incidente mais recente na Península Ibérica. Você não ouviu as últimas notícias da minha terra natal? Berengar imediatamente parou de beber ao ouvir isso e guardou a garrafa antes de dirigir-se à esposa com uma expressão séria. E agora? Yasmin ficou imediatamente perturbada ao saber que Berengar ignorava o que havia acontecido recentemente. Ela não sabia por que Lindy não o havia informado sobre o que aconteceu em sua ausência, ou se era certo que ela fosse a pessoa a contar a ele. Depois de alguns momentos se questionando, ela suspirou antes de revelar algo que Berengar não esperava. Houve um ataque terrorista na Península Ibérica. Tirania de Aço capítulo 749 Ataque terrorista na Ibéria 2 semanas antes do retorno de Berengar à pátria, Adelbrand estava sentado em seu escritório na cidade de Granada. Era um dia comum, no que lhe dizia respeito. Atualmente, ele estava supervisionando a papelada e administrando o sultanato de Al-Andalus na ausência de Berengário. Ultimamente, o conflito entre os rebeldes ibéricos apoiados pela Igreja Católica se tornou mais caótico. Com armas e munições retiradas de soldados alemães falecidos que chegaram às mãos dos rebeldes, os soldados alemães e andaluses se viram lutando contra um inimigo armado com explosivos e rifles de tiro único. Embora os rebeldes não pudessem reproduzir as armas ou munições que saquearam, eles ainda poderiam usá-los para efeitos mortais em uma série de emboscadas. Quanto mais soldados alemães caíam, mais armas avançadas caíam nas mãos de seus inimigos. Em contraste com os rebeldes ibéricos, o exército real andaluz foi modelado após seus aliados alemães. Eles tinham uma hierarquia estrita de soldados e treinamento profissional. Embora ainda não tivessem estabelecido uma academia militar oficial,
O corpo de oficiais era composto por indivíduos talentosos que haviam provado seu mérito no campo de batalha. Esses homens foram selecionados de suas unidades e enviados para um curso intensivo de treinamento, onde aprenderiam rapidamente as habilidades necessárias para se tornarem oficiais eficientes em campo. Este era um meio eficaz de adquirir oficiais quando faltava uma academia adequada para eles estudarem por anos a fio. Com o aumento da ameaça de armas destruídas acabando nas mãos dos rebeldes ibéricos, Adelbran tomou medidas drásticas ao equipar o exército real da Andaluzia com rifles G22 de ação de parafuso único. Como conseguiu convencer Berengário a vender armamento tão avançado aos seus aliados? Ele não. Em vez disso, Adelbran enganou o Departamento de Defesa alemão, solicitando que certas unidades alemãs sob seu controle recebessem prioridade para substituir seus antigos rifles G22 pelo novo G25 Service Rifle. Depois de rearmar as unidades alemãs na Península Ibérica, transferiu os antigos G22 para as mãos do exército andaluz. Ele também conseguiu requisitar algumas trincheiras M1425, granadas de bastão M22 e revólveres de serviço M22 para as tropas andaluzas, aumentando muito sua eficiência em combate. Por que ele iria tão longe a ponto de enganar a coroa alemã? Porque Adelbran sentiu que o aumento das baixas alemãs refletiria mal no Kaiser e sua guerra na Ibéria. Eventualmente, as estatísticas reais das baixas alemãs chegariam à pátria e, até então, até os mais ardentes apoiadores do Kaiser questionariam o conflito em curso na Península Ibérica. Com medo do conflito interno que resultaria de tal coisa, Adelbran planejou armar e treinar o exército real da Andaluzia para adotar uma abordagem mais na linha de frente, enquanto o exército imperial alemão voltava ao papel de conselheiros militares. Para fazer isso, Adelbrand começou a aumentar os esforços de propaganda para recrutar ibéricos muçulmanos e católicos para o exército. Hoje foi a formatura da primeira turma mista de oficiais. Em um ato de desafio ao terror católico, Adelbrand enviou o general Ziad ibn Is para fazer um discurso aos mais novos oficiais do exército real da Andaluzia. Enquanto Adelbrand pode ser o ditador interino de Al-Andalus nos bastidores, Ziad era o rosto público do novo regime, e suas palavras serviriam de inspiração maior para as tropas do que o homem que a maioria dos ibéricos considerava nada mais do que um conselheiro militar estrangeiro. Adelbrand chegou mesmo a atribuir suas realizações ao general andaluz, que agia como fonte de fama entre os muçulmanos, mas grande infâmia entre os católicos. Sem querer, isso fez com que um alvo fosse pintado nas costas do homem. Embora o papado tivesse aprendido a lição sobre atacar os membros da família de Berengário, eles recorreram às táticas dissimuladas de postar recompensas pelas cabeças de seus subordinados. A soma na cabeça de Ziad era tão grande que até atrairia o pacifista mais devoto a se voltar contra o governador militar. Assim, entre os novos oficiais que estavam sendo celebrados pela formatura de seu treinamento, havia um jovem católico que havia escondido algo sinistro sob o paletó. Ele olhou para seu alvo, que subiu ao palco e começou a fazer seu discurso. Ziad estava calmo ao depor diante dos oficiais andaluzes. Ele olhou para eles e sorriu. Seus uniformes eram semelhantes aos que o exército otomano usava durante a Guerra Russo-Turca de 1877, durante a vida passada de Berengário. Ao chamar a atenção de todos, o general andaluz falou: "É com grande honra que estou aqui hoje, falando diante da próxima geração de soldados andaluzes. Tem sido meu objetivo, desde que obtive meu atual cargo, por fim às hostilidades entre muçulmanos e católicos na Península Ibérica. Infelizmente, o papado continua a alimentar o ódio no coração de seus seguidores, resultando na campanha brutal que somos forçados a enfrentar hoje. No entanto, ao olhar para todos vós e ver que muitos de vós sois católicos que puseram de lado a vossa amargura para ajudar na reconstrução da Península Ibérica, num novo e glorioso reino, não posso deixar de me orgulhar dos sacrifícios que seus antepassados fizeram para alcançar este nível de unidade. Temos que parar de pensar em nós mesmos como cristãos e muçulmanos, mas sim como um povo da Península Ibérica. Todos vocês representam essa visão e estou ansioso pelo futuro que todos podemos criar juntos. Eu não vou mentir para você. As batalhas que você travará testarão sua fé na humanidade. Os fanáticos católicos que procuram destruir tudo o que defendamos recorreram a táticas desumanas para alcançar seus objetivos. No entanto, não se assuste, pois tenho boas notícias.
Com a ajuda de nossos aliados alemães, recebemos novos equipamentos e treinamento para ajudar a acabar com esses ataques. A madrugada é mais escura logo antes do amanhecer, mas acredito que juntos podemos ver a luz da Iberia mais uma vez. Agradeço a todos por seu serviço e aguardo com expectativa os resultados que alcançarão em suas carreiras militares. Depois de dizer isso, Zia desceu do palco e se encontrou com os soldados individuais do corpo de cadetes que agora estavam se formando na mais nova geração de oficiais do exército. Ele apertou suas mãos e falou com cada um deles sobre suas opiniões sobre o conflito atual. Por fim, ele alcançou o jovem que escondia uma granada sob o paletó e apertou sua mão também. O homem tinha uma expressão severa no rosto enquanto gritava alto para que todos pudessem ouvir. Deus Vult! Ziad imediatamente entrou em pânico, e seus guarda-costas tentaram empurrá-lo para o lado, mas era tarde demais. A granada detonou imediatamente após essas palavras serem ditas e ceifou a vida do general andaluz, seus guarda-costas e o jovem que havia realizado o suicídio. Ataque, bem como alguns espectadores inocentes. Esse ataque, embora repentino e inesperado, atuaria inicialmente como fonte de orgulho e inspiração entre os rebeldes católicos. Nas semanas seguintes, aumentariam a intensidade de seus ataques aos soldados alemães e andaluzes, que continuaram a manter a paz na região. No entanto, o assalto revigorado duraria apenas por um curto período de tempo. Pois quando o Kaiser soube que um general que lhe havia colocado no comando da região foi assassinado tão cruelmente, ele retaliaria da maneira mais brutal. Não mais temendo a desumanidade das armas químicas, Berengário planejaria mostrar ao mundo o poder indiscutível do exército alemão e sua crueldade na busca da vitória. Sem saber, o Papa, ao instigar esses ataques suicidas contra soldados alemães e oficiais andaluzes, trouxe aos povos católicos da Península Ibérica o pior destino que poderiam sofrer. Para aqueles que resistiram à vontade do Kaiser, apenas uma morte dolorosa os esperava. Tirania de Aço capítulo 750 Uma retaliação feroz. Berengário sentou-se incrédulo ao ouvir as palavras que Yasmin lhe dissera. Ele não sabia por que essa notícia não foi informada a ele mais cedo. Este evento ocorreu quase 2 semanas antes, e embora ele estivesse em seu navio no momento, havia um telégrafo a bordo. Por que ele não foi imediatamente informado desse ataque, ele não sabia dizer. Ele só podia culpar Linde pela falta de comunicação. Embora Linde tivesse tentado falar com ele em seu retorno a Kufstein, e parecia bastante urgente, Berengário estava ansioso demais para começar o desenvolvimento de suas mais novas invenções e assim a deixou de lado quando começou a trabalhar. Ainda assim, isso não desculpava sua submissão em tal cenário. Se um evento tão importante tivesse acontecido, ela deveria tê-lo forçado a ouvir. Um simples general está morto teria conquistado sua intenção imediata. Embora uma valiosa marionete sua tenha sido morta pelos católicos, ele só pôde suspirar de alívio por Adelbrand ter sido poupado de um destino semelhante. No final, o marechal de campo alemão tinha muito mais importância estratégica do que Ziad. Ainda assim, a ousadia dos rebeldes ibéricos em seus ataques suicidas a oficiais de alto escalão e sua crescente intensidade de ataques após a morte de Ziad não podiam continuar. O olhar de Berengário assustou Yasmin. Ela se lembrou da última conversa que teve com ele, sobre uma arma tão mortal que ele temia seu uso no campo de batalha, pelo menos contra aqueles que considerava civilizados. Ela rapidamente questionou sua intenção, pois percebeu que ele estava extraordinariamente calmo. Você não vai usar essa arma, vai? Berengar girou sua cadeira e olhou pela janela para a cidade pacífica abaixo. Ele olhou para as pessoas nas ruas por vários momentos em silêncio antes de finalmente responder à pergunta da mulher. Esses rebeldes foram longe demais. Inicialmente, planejei apenas o uso de armas químicas em selvagens e criminosos. No entanto, ao se envolverem em ataques suicidas, eles provaram ser igualmente desonestos. Os católicos ibéricos mostraram-se dispostos a prejudicar as pessoas que são importantes para mim. Quem pode dizer que eles não encontram uma maneira de prejudicar você, Ugazi? Não aguento mais essa resistência. Já esperei bastante. Se eles desejam atingir meus generais e amigos, então eles não me deixam escolha a não ser usar armas de destruição em massa contra eles. A Alemanha não permitirá que o seu aliado no oeste caia, e por isso devo mostrar ao povo ibérico o que significa resistir ao governo do sultão e do Kaiser. Se eles escolherem ficar do lado de Julius,
Apenas uma morte dolorosa os espera. Sim, traga-me Linde, tenho muito o que discutir com ela. Yasmin não questionou as táticas de Berengário, nem desobedeceu às suas ordens. Saiu rapidamente da sala com o filho na mão e foi procurar a bela ruiva que era a diretora de inteligência. Berengário contemplou seu mais novo animal de estimação, que o fitou com uma expressão de inteligência nos olhos. Estremeceu ao ver a feia expressão no rosto de Berengário. Este era o olhar de um homem que desconsiderava a noção de que toda a vida era valiosa, ou tinha qualquer forma de significado inerente. Este era o olhar frio do homem, determinado a matar inúmeras pessoas para atingir seus objetivos. O filhote de leopardo tentou um rugido, como se estivesse tentando se comunicar com seu mestre, porém Berengário apenas olhou para Genseric com um olhar de desdém, como se entendesse o que a criatura estava tentando lhe dizer, e respondeu com uma língua viciosa. O que você sabe sobre minhas lutas? Você é apenas uma criança. Genseric fez beicinho ao ouvir isso, antes de descansar a cabeça no travesseiro em que se deitava. Ele não ofenderia ainda mais seu mestre com seus comentários ingênuos. Depois que essa troca foi feita, Linde entrou na sala usando um vestido vermelho sangue. Ela percebeu que Berengário não estava de bom humor e rapidamente falou sobre sua situação atual. Então, vejo que você ouviu sobre o pequeno incidente em Iberia. Diga-me o que você precisa que eu faça, e eu farei isso. Berengário desviou o olhar da janela para sua esposa favorita. Ele suspirou pesadamente antes de fazer a pergunta em sua mente. Quanto tempo levará para enviarmos armas químicas para Madrid? Linde não ficou nem um pouco surpreso que uma ação tão ofensiva fosse a resposta imediata de Berengário ao retaliar contra os rebeldes. Ao contrário de Yasmin, ela não desaprovava seu uso e acreditava que essas armas poderiam acabar com as guerras muito mais rápido do que seriam. Embora fossem implacáveis e além de devastadores, às vezes era necessária uma demonstração de força tão avassaladora para acabar com uma rebelião. Assim, ela exibia um sorriso perverso enquanto se sentava casualmente no banco em frente ao marido. Não vou mentir. Levaremos um tempo para produzir o suficiente de conchas de cloro para destruir uma cidade. Como você sabe, essas armas foram desenvolvidas e testadas apenas recentemente. Eles ainda estão passando por refinamentos enquanto falamos. Você precisará de centenas, se não milhares, dessas conchas para produzir gás suficiente para exterminar toda a vida em Madrid. Você esqueceu que suas fábricas já estão trabalhando horas extras para produzir seus projetos de armas mais recentes, que se destinam a substituir as armas que seus soldados usam atualmente no campo. Nós só temos tanta mão de obra e produção industrial. Berengar acenou com a cabeça enquanto servia algumas bebidas para ele e sua esposa favorita. Ele ficou um pouco surpreso por ela não parecer avessa à ideia de exterminar uma cidade. Ele não pôde deixar de perguntar sobre isso. Eu honestamente pensei que você teria reagido de forma diferente quando soube que eu queria retaliar destruindo uma cidade. Linde zombou enquanto pegava alegremente a bebida das mãos de Berengar e sorvia com uma atitude graciosa. Ela o repreendeu por suas suposições enquanto deixava sua posição clara. Não seria a primeira cidade que você aniquilaria. Você se lembra de Florença? Honestamente, sou da opinião de que essas novas armas serão eficazes para acabar com a guerra. Claro, eles são desnecessariamente cruéis e matarão dezenas de milhares de pessoas inocentes quando implantados, mas não preciso dizer o quanto afundamos nesta campanha ibérica. Passamos milhares de vidas e incontáveis talheres nesta guerra, e ainda não há nenhum sinal de vitória à vista. Do jeito que as coisas estão indo, não me surpreenderia se ficássemos presos na Península Ibérica por mais 10 ou 20 anos. Nesse ponto, o custo de sustentar a Al-Andalus nos levaria à falência. Então, se precisamos destruir uma cidade e matar todos os seus habitantes para acabar com a guerra de uma vez por todas, tudo bem. Você já deve saber que não sou como Adela ou Yasmin. Não me importo com a vida de pessoas que nunca conheci antes. Embora eu possa ser insensível com estranhos, sou muito protetor com as pessoas com quem me importo. Você não é do mesmo jeito. Berengário zombou ao ouvir isso, mas sorriu mesmo assim. Linde estava certo. Pessoas como Yasmin e Adela, que tinham essa noção ingênua de que toda a vida era inerentemente significativa, nunca poderiam prosperar na posição que ele ocupava. Eles tentariam salvar o maior número possível de pessoas e, ao fazê-lo, causariam sofrimento incalculável.
Berengário não se importava com os católicos da Península Ibérica, nem se importava com os muçulmanos da região. No entanto, ele se preocupava com seu povo e, se podia poupar a vida de milhares de seus soldados matando dezenas de milhares de civis ibéricos, não via razão para não fazê-lo. Ele estava feliz que pelo menos uma de suas esposas concordasse em questões tão sombrias com ele. Assim, ele não pôde deixar de sorrir ao dar a ordem de estocar gás cloro suficiente para aniquilar os cidadãos de Madrid. Muito bem, tome as medidas necessárias para garantir que tenhamos um estoque adequado das conchas químicas. Enquanto isso, envie uma mensagem a Delbran para aplicar a lei marcial. Qualquer um nas ruas que não seja funcionário do governo deve ser considerado um rebelde e tratado como tal. Lindy tomou um gole de seu copo e acenou com a cabeça bonita antes de responder afirmativamente com um sorriso sensual nos lábios. Claro, deixe comigo. Com isso, Berengário havia planejado uma feroz retaliação pelo ataque que tirou a vida do general Ziad. Ele se certificaria de que com este ato de terror, para acabar com a guerra na Ibéria de uma vez por todas. Em última análise, os católicos ibéricos se submeteriam ao seu domínio ou pereceriam neste mundo. Berengário recusou-se a permitir que a Ibéria se tornasse o seu Afeganistão e estava disposto a tomar todas as medidas para garantir a sua vitória. Tirania de Aço capítulo 751. Outro herdeiro dotado, o Marechal de Campo Emmerich von Graz, estava em frente ao Kaiser no Palácio Imperial. Os dois homens encontravam-se neste momento no gabinete de Berengário a discutir um assunto de grande importância, que era do maior segredo. Emmerich era o irmão mais velho da imperatriz Adela, e serviu como marechal de campo da Guarda Real de Berengário por vários anos. O que inicialmente era uma pequena unidade de tropas de elite projetada para proteger Berengário de ameaças se expandiu ao longo dos anos em um exército próprio. Até agora, um corpo inteiro existia dentro das fileiras do Reichsguard, também conhecido como Guarda Imperial. Enquanto o exército imperial alemão era a principal força de defesa terrestre da nação, cuja lealdade era para com o Império Alemão, o Reichsguard existia como a força armada pessoal do Kaiser e, por extensão, da dinastia von Kufstein. Aqueles que se juntaram às fileiras do Reichsguard eram a elite entre a elite quando se tratava de soldados alemães. Eles tinham que atender a muitos requisitos físicos, como uma altura de pelo menos 1,80 m e uma visão 20/20. Esses homens eram ferozmente leais ao Kaiser e não tinham medo de seguir qualquer ordem dada, por mais cruel e desumana que fosse. Emmerich era o líder do Reichsguard, perdendo apenas para o Kaiser em termos de autoridade. Ele esteve ocupado nos últimos anos liderando a unidade em suas operações ao redor do mundo, principalmente em conflitos coloniais. Com a Guerra da Ibéria entrando em um novo estágio, Berengário sentiu que era melhor implantar o Reichsguard na região para acabar com a resistência contra seu governo. Assim, ele tinha uma expressão estoica no rosto quando começou a falar com seu primo mais novo. Marechal de campo, eu o convoquei aqui hoje porque, como você deve saber, a rebelião na Ibéria saiu do controle. Adelbrand não conseguiu reprimir a agitação e, por isso, decidi enviá-lo ao Teatro Ibérico para que você tome as medidas necessárias para acabar com essa insanidade. O que vou mandar você fazer será um ato de extrema crueldade, dezenas de milhares de pessoas inocentes morrerão, mas esse esforço precisa ser feito para provar ao papado e à Igreja Católica como um todo que a resistência contra a minha regra não será tolerada. Emmerich acenou com a cabeça afirmativamente as palavras que o Kaiser havia falado antes de proferir sua concordância com as ordens. Apenas me diga o que preciso fazer, e meus homens farão o que for dito. Você não precisa questionar a lealdade do Reichsguard. As ordens do Kaiser são absolutas. Berengário sorriu cruelmente ao ouvir essas palavras antes de balançar a cabeça 3 vezes. Depois de fazer isso, ele deu suas ordens ao jovem marechal de campo. Como você já sabe, o uso de armas químicas na África do Sul provou ser um meio eficiente de aniquilar o inimigo. Enquanto falamos, nossas instalações estão fabricando um vasto estoque dessas armas. Será uma questão de meses antes que tenhamos o suficiente armazenado para realizar a operação que tenho em mente. No entanto, suas ordens são para usar essas armas químicas para colocar gás na cidade de Madrid. Uma vez que os habitantes da cidade estejam mortos e o gás tenha se dissipado, você deve tomá-lo e usar a cidade como base de operações para seus homens enquanto eles varrem a Península Ibérica e aniquilam qualquer resistência remanescente. Não se engane,
Nossa rede de propaganda usará esse ataque como uma ameaça contra aqueles que ainda optarem por se rebelar. Resista, e sua cidade será aniquilada. Essa é a mensagem que será entregue. Os católicos foram longe demais desta vez, e é hora de acabar com sua pequena rebelião. Emmerich imediatamente saudou o Kaiser da maneira que era tão comum entre os militares alemães, antes de proferir sua aceitação das ordens que lhe foram dadas. Sim, meu Kaiser. Berengário devolveu a saudação antes de dar mais ordens ao homem. Enquanto esperamos que as armas químicas sejam fabricadas, vocês devem entrar nas áreas da Península Ibérica que têm os combates mais pesados e acabar com as aldeias que mostram mais resistência. Eu gostaria de ver por quanto tempo o povo da Península Ibérica continuará apoiando os rebeldes quando eles pagam por isso com o preço de suas vidas. Emmerich acenou com a cabeça mais uma vez antes de responder a essas ordens. Eu juro, farei tudo ao meu alcance para eliminar a rebelião. Dos Pirineus ao Atlântico, usarei todos os meios necessários para esmagar a resistência católica. Berengário sorriu e acenou com a cabeça antes de dar um tapinha no ombro do homem. Tenho a maior fé em você, meu querido primo. Se Adelbrand lhe causar algum problema, basta informá-lo que você é o representante da vontade do Kaiser, e não cabe a ele impedir seu ataque. Tornou-se claro para mim que a consideração do homem pela vida dos civis arrastou esta guerra por mais tempo do que deveria ter acontecido naturalmente. Os católicos aceitarão meu governo ou serão eliminados. Não há terceira opção. Agora vá e prepare-se para a viagem. Tenho outros assuntos para tratar. Emmerich saudou o Kaiser mais uma vez antes de deixar seu escritório. Ao sair da sala, ele se deparou com sua irmã mais nova, Adela, que estava na porta. Ele sorriu e cumprimentou a mulher quando passou por ela. Vossa Majestade, é bom vê-lo. Já faz um tempo desde nosso último encontro. Adela imediatamente inchou as bochechas em um beicinho enquanto repreendia seu irmão mais velho por ser tão formal. Emmerich, sou sua irmã. Você não tem que falar tais gentilezas comigo. Por que você é sempre tão educado perto de mim? Emmerich ficou um pouco surpreso quando ouviu isso de sua irmã antes de responder. Minhas sinceras desculpas, Majestade, mas você é a imperatriz, assim como eu tenho que mostrar respeito ao Kaiser apesar de ser meu primo, eu também devo mostrar o respeito que você tem direito. Se me dá licença, tenho assuntos importantes para tratar. Teremos que nos reencontrar em uma data posterior. Adela franziu a testa quando viu seu próprio irmão sendo tão educado. Se fosse seu outro irmão Gerard, ela sabia que ele não seria tão formal com ela. Então, novamente, Gerard sempre foi um pouco ciscom. O homem até tentou impedir seu noivado com Berengário uma vez. Emmerich não era como seu irmão. Ele era muito mais ambicioso e sabia a quem se curvar e a quem pisar. Depois de se despedir do irmão, Adela visitou Berengário em seu escritório, onde o homem trabalhava arduamente, assinando sua aprovação em vários documentos. Ela contemplou o homem e suas ações por algum tempo antes de anunciar sua presença. Berengar, você tem um minuto. Berengário ergueu os olhos e viu sua preciosa esposinha parada à sua frente. Ele imediatamente sorriu ao vê-la, antes de colocar sua caneta para baixo. Adela, minha querida, o que posso fazer por você? A mulher suspirou antes de se sentar diante de Berengário. Depois de fazer isso, ela esboçou seu raciocínio para a visita. É sobre Christopher. Os professores de sua classe dizem que nosso filho é um menino muito talentoso. Talvez não tanto quanto Hans, mas ele parece estar bem à frente do resto dos alunos. Eles estão falando em promovê-lo à frente de seus colegas em algumas notas, assim como Hans fez. Berengário pareceu um pouco surpreso ao ouvir isso. Ele tentou o seu melhor para passar o máximo de tempo possível com seus filhos, mas com sua agenda e a quantidade de filhos que ele tinha, era difícil. Ele não sabia que Christopher era mentalmente dotado, como seu meio-irmão mais velho. Obviamente, não seria na mesma medida, mas parece que a inteligência corria na família. Talvez fosse seu próprio DNA, e não o de Lindy, como suspeitara inicialmente por causa da inteligência excepcional de Hans e Helga. Embora a natureza da Sidon confundisse um pouco Berengário, pois seu pai não era um homem brilhante, e antes de sua reencarnação, o Berengário deste mundo era um idiota. O Kaiser não conseguia entender isso, mas decidiu não se importar. Ele não era um biólogo e, portanto, não tinha os meios para estudar extensivamente seus genes e determinar se a hiperinteligência era parte de sua linhagem ou de Lindy.
Tudo o que ele sabia era que ele tinha dois herdeiros em potencial talentosos, e assim ele sorriu antes de acenar com a cabeça em aprovação das sugestões dos professores. Bem, se os professores dele dizem que seria melhor, então não vejo razão para segurar o menino. Eles têm minha permissão para promovê-lo em algumas notas. Adélia exibiu um belo sorriso antes de se inclinar sobre a mesa e beijar Berengar na bochecha. Ela corou um pouco quando retirou os lábios e fugiu da sala, deixando para trás uma única frase: "Você é o melhor." Depois de dizer isso, Adélia desapareceu rapidamente, deixando Berengário com um sorriso no rosto ao voltar ao trabalho. "Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles." Solem Irmãos.